E, infelizmente, nesse momento, eu trago a triste notícia de que os bombeiros acabam de confirmar oficialmente a morte da cantora Marília Mendonça. 26 anos de idade, mãe de um filho de quase 2 anos de idade. Léo vai fazer 2 anos agora em dezembro. Infelizmente, a triste notícia que nós não queríamos trazer aqui é a terceira morte, portanto, confirmada nesse acidente aéreo. Um avião bimotor que caiu na Serra de Caratinga com 5 pessoas a bordo. Portanto, confirmando agora a informação oficialmente dada pelos bombeiros, a cantora Marília Mendonça morreu nesse acidente de avião na Serra de Caratinga, em Minas Gerais. O CENIPA conclui a investigação sobre o acidente que matou Marília Mendonça e mais 4 pessoas. O relatório descarta a falha mecânica do avião. E considera que o julgamento do piloto na aproximação para o pouso foi inadequado. Boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional está começando. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos concluiu a apuração sobre o acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas. O relatório do CENIPA apontou que não houve falha ou mau funcionamento do avião bimotor e nem alterações de ordem médica e psicológica que pudesse afetar o desempenho dos pilotos no voo. No entanto, o documento aponta que na aproximação para pouso houve uma avaliação inadequada acerca de parâmetros da operação da aeronave. O julgamento de pilotagem está muito relacionado com a ação da tripulação em relação ao voo. No caso ali, os pilotos. Ele tem algumas ações que ele precisa tomar ali e isso é feito através do julgamento próprio dele, de acordo com a experiência, com os treinamentos e tudo. O objetivo do relatório do CENIPA não é de apontar culpados, mas elaborar as hipóteses para entender as circunstâncias do que aconteceu e evitar outros acidentes. A investigação da aeronáutica foi concluída 1 ano e meio depois do acidente, em relação ao aeródromo, onde o avião que levava a cantora Marília Mendonça pousaria. Os técnicos da Força Aérea recomendaram a instalação de sinalizadores na linha de distribuição de energia, para aumentar a segurança. O acidente foi no dia 5 de novembro de 2021. Marília Mendonça saiu de Goiânia para 2 shows no interior de Minas Gerais, nas cidades de Ouro Branco e Caratinga, onde o avião iria pousar. Mas o avião de pequeno porte atingiu uma linha de distribuição a quase 5 quilômetros da pista e caiu em uma região de cachoeira. Era um avião bimotor, modelo C-90 King Air, fabricado pela empresa norte-americana Beechcraft em 1984, e que pertencia à empresa PEC Táxi Aéreo. Segundo a Agência Nacional de Aviação, estava com a documentação em dia. Todos os ocupantes do avião morreram por politraumatismos graves. Além de Marília Mendonça, o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora, Abiciele Silveira Dias Filho, o piloto, Geraldo Medeiros Júnior, e o copiloto, Tarcísio Viana. A Polícia Civil de Minas Gerais também investigou o caso e informou, em novembro do ano passado, que o piloto não realizou a manobra padrão no momento do pouso, no aeródromo de Caratinga. Isso fez com que o avião saísse da rota prevista, atingindo a linha de distribuição. A hipótese de o piloto ter sofrido um mal súbito já havia sido descartada pelos investigadores, assim como a possibilidade dele não ter visto as torres de energia. O CENIPA apresentou o relatório para representantes das famílias das 5 vítimas. O advogado Robson Cunha diz que a mãe de Marília Mendonça espera que essa análise evite novas tragédias. A intenção da dona Ruth e dos familiares não é apontar culpados. O objetivo de todos, na verdade, é que situações como o que aconteceu com a filha dela sejam evitadas, para que nenhuma família mais passe pela dor e pela perda que eles passaram. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.
Após um ano, a conclusão da investigação sobre a morte da cantora Marília Mendonça em um desastre aéreo ainda depende do fechamento do laudo técnico da aeronave. A Polícia Civil, no entanto, não descarta a possibilidade de falha humana no acidente. Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, dia 4, o delegado Ivan Lopes, responsável pelo caso, deu mais detalhes da investigação. O que a gente tem até hoje nas investigações aponta de fato para isso. Aponta que o piloto ele fez essa aproximação fora do padrão, né? Então ele saiu dessa área de zona de proteção do aeródromo, onde que aí o NOTAM já não trazia qualquer tipo de obstáculo, cabia a ele ver eventual obstáculo que tivesse, que no caso tinha morros, né? E se a gente descartar qualquer tipo de problema na aeronave, a gente caminha para essa falha humana que, criminalmente, não vai ter nenhum tipo de repercussão, porque aí estaria extinta a punibilidade em decorrência da morte. Porque se me vem um laudo falando que houve uma falha no motor, a investigação muda completamente. O que tem até agora é que o padrão de pouso não foi feito, embora isso não seja ilegal, e de que a gente sabe que não havia obrigatoriedade da sinalização. Agora, se descartar qualquer tipo de problema técnico na aeronave, aí a gente acaba caminhando, sim, para essa falha humana. Mas isso pode mudar completamente se vier um laudo falando que houve algum problema técnico. A Polícia Civil aguarda a conclusão das apurações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que irá determinar se houve ou não defeito na aeronave. A Polícia Civil fazer o laudo de local. Então, assim, o que eu posso... Porque a parte mais técnica com relação ao motor, instrumentos, ficou por parte do CENIPA. Mas a Polícia Civil, então, ela traz algumas informações relevantes no seu laudo de local, no sentido de que a gente sabe que o motor esquerdo, então a aeronave ela se chocou primeiro com o motor esquerdo nessa rede de transmissão, e com aquela tensão o motor, o cabo de aço, se enrolou no motor, que fez com que esse motor se desprendesse no ar. Então, a aeronave, do ponto de choque com a rede de transmissão até o local de repouso dela, até onde que ela caiu, dá aproximadamente 667 metros. E esse motor esquerdo ele caiu a 70 metros à frente. Então, por isso que a gente pode afirmar que esse motor se desprendeu no ar. Ele caiu a 70 metros à frente do local de repouso da aeronave. E aí, assim, o nosso laudo ele compôs ali do local, mostrar a posição que as vítimas se encontravam, né? Descartar que houve qualquer tipo de evento ali que fizesse com que o piloto tivesse algum tipo de problema. Mas essa parte mais técnica, com relação ao motor, tudo, competiu ao CENIPA.